uma mulher chamada Raquel. E por ela, Jacó trabalha 7 anos de graça. Mas no final do 7º ano, Labão dá a filha mais velha para Jacó, uma mulher chamada Lia. E Labão disse a Jacó: se tu trabalhares mais 7 anos, eu te darei quem tu amas. De maneira que Jacó trabalhou 14 anos de graça para se casar com a sua prima Raquel. Glória a Deus. Então Jacó agora tem 2 esposas. Uma chama-se Lia, a outra chama-se Raquel. Mas havia um problema na casa do Jacó. A palavra de Deus diz que Lia dava filhos para Jacó, porém Raquel era estéril. E a esterilidade de uma mulher naquela época era um fardo que ela tinha que carregar. Ela era discriminada na sociedade, no lar, na sinagoga. Uma mulher estéril era tida como uma mulher maldita, porque ela não gerava, ela não concebia, ela não engravidava, ela não dava luz, ela não perpetuava a raça humana na terra. Então a palavra diz que Raquel pegou a sua escrava Bila e deu por concubina a Jacó. Agora Lia dá filhos a Jacó, Bila dá filhos a Jacó, porém Raquel era estéril. Então, vendo Lia que sua irmã Raquel pegou a escrava Bila e deu por concubina ao seu esposo Jacó, ela se achou no direito e pegou a sua escrava Zilpa e deu por concubina a Jacó. Agora Lia dá filhos a Jacó, Bila dá filhos a Jacó, Zilpa dá filhos a Jacó, porém Raquel era estéril. Em uma certa ocasião, Jacó chegando no campo, a Raquel se lança ao seu pescoço e diz: dá-me filho, senão morrerei. E ele disse: estou eu no lugar de Deus para te dar ou negar filhos? Clame ao Senhor. Só Ele pode operar esse milagre em sua vida. E a Raquel clamou ao Senhor. O Senhor ouviu o seu clamor, abriu a sua madre e ela engravidou. E quando o menino nasceu, ela deu o nome de José, que significa: o Senhor me acrescentará mais e mais. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que quando Jacó regressava com a sua família para Canaã, depois de alguns anos, Raquel, a sua esposa amada, está grávida do 2º filho. E no parto, ela morre. Então Jacó dá o nome do menino de Benjamim. E quando Jacó chega em Canaã, o garoto José já é um pré-adolescente. E ele era filho da mulher que Jacó mais amava. E num tipo de uma compensação, Jacó cria aquele menino debaixo de um protecionismo e de um favoritismo muito grande. De maneira que quando José tinha apenas 14 anos, 15 anos de idade, ele já era odiado por todos os seus irmãos. Por quê? Havia pelo menos 4 razões pelas quais José era odiado. Primeiro, porque ele era o filho favorito de Jacó. A palavra de Deus diz que Jacó amava José mais do que todos os seus filhos. Então, os irmãos tinham ódio de José, porque José era o filho favorito de Jacó. Jacó o criava com um favoritismo e um protecionismo muito grande. Quem sabe, num tipo de uma compensação, porque o garoto era filho da mulher que ele mais amava. Segunda razão pela qual José era odiado. José era odiado porque ele era o delator da família. Ele era o dedo duro da família. A palavra de Deus diz que José trazia más notícias dos seus irmãos para o seu pai Jacó. Então ninguém gosta de delator, ninguém gosta de dedo duro. O José ia para o campo e ficava observando o que os meninos faziam de errado. E quando chegava em casa, ele entregava todo mundo. Pai, Rubem fez isso, Simeão fez aquilo, Issacar fez aquilo outro, Dan fez isso, Naphtali fez aquilo, Gade fez aquilo. E ele saía entregando todo mundo. E quando Jacó ia corrigir os filhos gritavam: mas por que está me batendo, meu pai? Porque você fez isso, fez aquilo outro. E quem contou para o senhor? Foi Zezinho que contou para mim. Ele é meu informante. Então, José era odiado
porque ele era o filho favorito de Jacó, ele era o dedo duro da família. Terceira razão, ele era odiado porque Jacó fez uma túnica talar, uma túnica colorida para José. Uma roupa que ninguém tinha. Os meninos usavam túnicas de manga curta, acima do joelho, para trabalhar na lavoura, no pastorio das ovelhas. Porém, José tinha um casaco de peles, uma roupa de grife. José tinha uma capa que ninguém tinha. Portanto, ele era odiado porque ele tinha uma roupa que ninguém tinha. Quarta razão, José era odiado porque ele era um sonhador. Ele era um sonhador. E por causa dos seus sonhos, ele era odiado. Ele trazia o DNA do seu pai Jacó. O seu pai Jacó também era um grande sonhador. A palavra de Deus diz que quando ele fugia de Esaú, seu irmão, ele dormiu no relento. Ele não tinha uma cama da Jorge Nicola e não tinha um colchão king size. Não tinha um travesseiro da maçã. Ele dormiu no relento debaixo do sereno e como travesseiro ele tinha uma pedra. Mas naquela noite ele sonhou com uma escada que ia da terra até o céu. Aleluia! E os anjos subiam, glória a Deus! subiam por aquela escada. E Jacó disse: esse não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Aleluia! A porta dos céus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz ainda: aleluia! Que Labão, tio de Jacó, mudou o salário de Jacó 10 vezes. Porque se você acha que Jacó era enganador, multiplique pelo infinito, você vai ter uma visão de quem era o tio dele. O tio dele era mais enrolado do que ele. Eu acho que a palavra ladrão vem de Labão. Tirou só o B, colocou o B e o R. Porque o homem era terrível. A Bíblia diz que Jacó se aproxima do seu tio e diz assim: ei tio, até agora eu trabalhei pelas suas ovelhas. Que dia eu vou trabalhar pelas minhas ovelhas? Então Labão diz: vai aí, fixa o teu salário. Aí Jacó diz: as ovelhas da malhada que nasceram e o resto é tua. E só nascia malhada porque Deus era com Jacó. Labão, vendo que Jacó estava enricando, disse: ei, não é mais a malhada. As ovelhas pintadas que nasceram é tua, o resto é minha. Só nascia pintada porque Deus era com Jacó. Aleluia! E Labão, vendo que ele estava prosperando, dizia: ei, não é nem a malhada e nem a pintada. É as listradas que nasceram, o resto é minha. Só nascia listrada porque Deus era com Jacó. Aí Labão disse: não é nem a malhada, pintada e nem listrada. É a salpicada que nasceu é tua, o resto é minha. Só nascia salpicada porque Deus era com Jacó. E diz: aleluia! Que de madrugada, em sonho, o anjo de Deus aparecia e dizia: não temas, Jacó, porque eu tenho visto o que o teu tio está fazendo contigo, mas eu sou Deus poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! José era um sonhador, porque ele era filho de um sonhador. Ele era filho de um sonhador. A palavra de Deus diz que a tribo acordou, está todo mundo lá, tomando o café da manhã. O José acordou, garoto novo, dormia até mais tarde, e disse: pai, eu sonhei. Você sonhou, filho? Sonhei, pai. Você sonhou com o quê, filho? Eu sonhei que eu estava no campo trabalhando. Aí os irmãos dele disseram: mas não trabalha? Calma, mas deixa o menino contar o sonho. Conta, filho. Eu sonhei que eu estava no campo trabalhando. Aí eu ajuntei o meu molho e disse que eu coloquei o meu molho assim em pé. Glória a Deus. E disse que 10 molhos rodeou o meu molho e se curvou diante do meu molho. Aí os irmãos dele ficou com raiva e disse: espera aí, moleque. Você quer dizer que você vai ficar em pé? Você, José, e nós, seus 11 irmãos, vamos ficar ao redor de você e nos curvar diante de você? Você é louco? Que diabo de sonho é esse, menino? Calma, gente. É só um sonho. Eu não dei interpretação. Vocês estão nervosos por quê? Sem estresse.
Aí os irmãos ficou por ali, com a pulga atrás da orelha. Passado mais um tempo, a tribo acordou, está lá comendo um chá de folha de uva, lá tomando, né? Comendo lá um beiju. E de repente o José acorda assim, meio espreguiçando, e diz: pai, sonhei de novo. Aí os meninos, quem estava mastigando parou de mastigar, quem estava conversando parou de conversar, e todo mundo prestou atenção no sonho. E Jacó disse: você sonhou o que, filho? Pai, essa noite eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aleluia! Você está dando glória a Deus, mas os irmãos dele rangeu os dentes de raiva. Olha, espera aí, menino. Você agora passou dos limites. Quer dizer que eu, teu pai, o sol, a tua mãe, a lua, que já morreu e está enterrada, e os teus irmãos, as 11 estrelas, todos nós iremos nos curvar diante de você, meu filho. Você está ficando louco, meu filho. Você está se soberbecendo. José disse: calma, pai. Eu não posso nem sonhar mais agora nessa casa. Irmão, tem lugar por aí que nem sonhar mais você pode. Verdade. Porque se você começar a sonhar, logo alguém se levanta para sepultar os teus sonhos. Verdade. Um dia eu vi na traseira de um caminhão. Antes eu sonhava, hoje eu nem durmo mais. Meu Deus. Tem gente que nem dormindo mais está, meu irmão. aleluia. Outra vez eu vi num caminhão escrito assim: nunca desista dos seus sonhos. Visite sempre uma padaria ao lado da sua casa. Glória. Mas aqui nesta noite, eu estou pregando os sonhos de Deus para a tua vida. Aleluia! Eu quero que você Glória a Deus! os sonhos de Deus para a tua vida. Aleluia! O sonho de barriga cheia talvez não se cumpre, mas os sonhos de Deus são sementes de Deus, são projetos de Deus para o teu coração, para a tua Mateus alma. 38, 18. Meus amados, Mateus 38, eu só 18. sei que o ambiente estava hostilizado. Os irmãos tinham ódio de José. Ele era o filhinho do papai, ele era o filho favorito, ele era o dedo duro, ele tinha uma roupa que ninguém tinha, e ainda por cima ele era um grande sonhador. Isso estava irritando os irmãos dele. Então a Bíblia diz que numa certa ocasião, os filhos de Jacó estavam pastoreando o gado num lugar chamado Siquém. Então Jacó chamou José e disse: José, vá lá em Siquém, vê como estão os teus irmãos e me traga a notícia deles. Então José pegou um jumento e foi para esse tal lugar chamado Siquém. E de longe os irmãos detectou ele. Lá vem ele, com aquela roupa colorida. Sabe aquela roupa cheguei que o crente usa? Da cor de kiwi, mamão, aquela camisa fluorescente que se apagar a luz, ele já fica resplandecendo no meio. Meu irmão, José usava uma roupa dessa. Meu Deus. Aí os irmãos já detectou de longe. Ele disse: ei, Judá! Judá! Levanta! Preguiçoso! Aqui está vindo lá o nosso mestre de obra, o nosso encarregado. É o sonhador, José. Aí eu não acredito não. É ele, o filhinho do papai. Olha a roupa dele. Nem Jesus, o monte da transfiguração, nunca usou a roupa daquela. Olha ele lá. Aí eu disse: ah, é? Deixa ele chegar. Nós vamos matar ele e ver o que será do seu sonho. E lá estão os irmãos reunidos, irmão. 10 brutamontes reunidos, esperando o coitado do José. E lá veio José naquela simplicidade de adolescente. Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobo. Lá vem José como uma ovelhinha. Shalom, meus irmãos. Papai mandou a paz. Papai mandou aqui vir ver como é que está vocês. E os irmãos dizem: pode se aproximar, Davi. Nós estamos com saudade de você. Vem aqui, meu filho. E lá vem ele, quando apiou do jumento, os caras caíram em cima dele, irmão. E já lhe rasgaram a túnica. A primeira coisa que fizeram foi lhe rasgar aquela túnica. Eles tinham ódio, raiva daquela túnica. Rasgou aquela túnica. E agora mata, não mata, mata, não mata, mata, não mata. De repente alguém diz: não mata ele não, é nosso irmão, pelo amor de Deus, vai fazer isso com o moleque. Mas nós temos ódio dele, nós vamos matar ele. O que é que nós
vamos fazer com ele? Vamos jogar ele no buraco para ver. Decidiu o que nós vamos fazer com ele. Pegaram José, jogaram numa cisterna. José caiu e ficou lá literalmente no fundo do poço. Enquanto os irmãos se assentou para comer pão e ver o que ia fazer com ele. Lá está José no fundo do poço. Para frente não tinha saída, para trás também não. De um lado do outro não tinha saída. Lá está José no fundo do poço. Mas quando ele olha para cima, ele vê a tampa do poço, a porta do poço. Aleluia! Ele olha para cima e vê. Glória a Deus! Pedacinho de luz. Quem sabe? Um pedacinho de uma nuvem. E quando ele olha para cima, as suas esperanças são renovadas. Quando ele olha para cima, ele ora e diz: se aqueles sonhos que eu tive na casa do meu pai Jacó vem de Deus Jeová, ele não vai me deixar crescer no fundo. Aleluia! Eu sairei daqui. Glória a Deus! Em nome do Deus de Israel. Aleluia! Eu sairei do fundo desse poço. Meu irmão, às vezes nós estamos assim, lá no fundo do poço, encharcados na lama, no tremedal de lama, no charco de lodo. Talvez a gente esteja no fundo do poço pela nossa própria atitude, talvez pelas circunstâncias adversas, talvez porque alguém nos jogou lá. Mas o importante nessa hora é olhar para cima. Glória a Deus! Oh, meus irmãos, Davi disse: eleva os meus olhos para os montes. Da onde me virá o socorro? Aí ele olha para os montes e não vê socorro de lado nenhum. Mas quando ele olhou para cima, ele escreveu: o meu socorro vem do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Não tosquelejará, não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Aleluia! Que não estará de dia e nem a lua de noite, porque Deus guardará a tua vida desde agora e para sempre. Aleluia!